Olá! Você quer saber mais sobre a cirurgia de amputações de membros? Então aguarde esse vídeo que é disso que eu vou falar. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e oncologia ortopédica. E hoje eu vou falar sobre cirurgias de amputação de membros. Apesar de ainda ser um tabu em nosso meio, a cirurgia de amputação ainda pode ser muito bem indicada e proporcionar uma melhora de qualidade de vida para muitos pacientes. Ela pode permitir que idosos saiam da cadeira de rodas, pode permitir que jovens voltem a fazer suas atividades esportivas e pode inclusive salvar vidas. Existem alguns pacientes que têm infecção generalizada por conta de um membro inviável com infecção, então às vezes a cirurgia deve ser indicada por esses motivos. Caso você tenha interesse sobre este e outros temas da oncologia ortopédica, da cirurgia do quadril, assine o canal, que assim você poderá ter a notificação dos novos vídeos quando eles forem realizados. A cirurgia de amputação não deve ser considerada uma falha no tratamento. Ela deve ser considerado o início de uma vida mais produtiva e saudável. Quais são as principais indicações da cirurgia de amputação no Brasil? Então nós temos 4 grandes motivos para a indicação dessa cirurgia. O primeiro são as doenças vasculares. Então o paciente que tem, principalmente causado pelo diabetes descompensado. Então temos um grande índice de pacientes que não cuidam exatamente dessa doença. E o diabetes sabemos que ele causa problemas na circulação do paciente. Então, principalmente amputações de membros distais, a região do pé, o paciente pode ter uma falha de vascularização por conta disso. E muitas vezes o membro fica inviável e o paciente tem que fazer esse tipo de cirurgia. A segunda causa mais comum no Brasil é a causa traumática. Sabemos que temos muitos acidentes automobilísticos, principalmente pacientes que andam de moto. Então eles estão mais expostos à cirurgia de amputação. Então, muitas vezes, acidentes causam traumas irreversíveis e o paciente tem que ser amputado. Outra causa importante são os tumores. Então, mesmo com os avanços de técnica cirúrgica, diagnóstico, ainda alguns pacientes que têm tumores malignos nos membros têm que sofrer a cirurgia de amputação. Outra causa importante no nosso meio são as malformações. Então, pacientes que às vezes congênitas. Então, às vezes o paciente nasce com uma malformação e essa malformação é incompatível com uma boa função. Então, muitas vezes a amputação é a melhor saída para esses pacientes. Não devemos nos esquecer que no nosso meio também uma causa importante de amputação de membros superiores são os fogos de artifício. Então, é importante reservar essa atuação da utilização desses fogos para os profissionais, pois esses acidentes de forma muito comum podem causar amputações dos dedos ou até mesmo da mão por completo. Esse vídeo também serve de contraponto para outro vídeo que eu fiz, que é da cirurgia preservadora de membro. Então podemos ver que temos indicações tanto para cirurgia preservadora como para amputação de membro. Ambas podem ajudar o paciente. É possível prevenir uma amputação? Então em várias situações isso é verdade, tá? Então como a principal causa é a doença vascular causada pelo diabetes, quanto melhor controlada essa doença, menor a chance do paciente evoluir para uma amputação. Agora, aquele paciente que não vai no médico, não usa o medicamento de forma correta, não faz questão de fazer os exames de controle, quando ele vai sentir que a doença está descompensada, em muitos momentos já é tarde, ele tem que fazer a cirurgia de amputação. Outra forma de prevenir esse tipo de cirurgia é a educação no trânsito. Então sabemos que grande parte das amputações traumáticas são por acidentes de trânsito, principalmente de moto. Então é importante uma direção defensiva, então não se arriscar, não andar em alta velocidade, não fazer ultrapassagem em lugar proibido. Isso é importante para prevenir e às vezes os acidentes acontecem. Então usar protetores aí de canela, porque normalmente são amputações de membros inferiores que acontecem, mas também de membros superiores pode acontecer. Então, proteções para a área da perna, proteções para a área dos punhos, com certeza isso pode prevenir um procedimento de amputação. Já nas situações de tumores, para prevenir a amputação é importante o diagnóstico precoce. Então, quanto antes o paciente vai ao médico, quanto antes ele faz o diagnóstico, menor a chance dele realizar uma cirurgia de amputação. E como que o paciente deve se preparar para essa cirurgia? Sabemos que é um momento muito importante, um momento traumático para a grande maioria dos pacientes. Só que em alguns momentos essa cirurgia estará plenamente indicada. Então eu digo que é uma cirurgia transformadora.
não é que o paciente vai terminar a vida dele naquele momento. Vai transformar, vai abrir possibilidades para que ele possa ter uma nova vida. Então, primeiramente, o preparo psicológico. Desde o momento da notícia que você dá ao paciente, ele precisa absorver, ele precisa estar informado sobre os motivos da amputação e se preparando psicologicamente para esse momento, para a reabilitação. Outra coisa importante é o preparo clínico. Então, principalmente aqueles pacientes por doença vascular, então diabetes descompensado, ele precisa compensar clinicamente essas doenças para fazer a cirurgia e ter um menor índice de complicações também. Outras coisas importantes são a adaptação de casa e do trabalho. Então, dependendo de qual membro que o paciente vai perder, ele vai precisar adaptar essas situações. Como que ele vai andar de carro, como que ele vai usar o transporte, como que ele vai chegar em casa, subir uma escada. Então, isso é muito importante também. E outra coisa importante é o planejamento. Aí vai mais por conta da equipe médica. Planejar onde que vai ser feita a amputação, qual que é o nível que ela será feita, como será feita a reconstrução, a cobertura do coto, como que vai ser feita a reabilitação, qual que vai ser o centro de reabilitação que o paciente vai fazer e onde que ele vai se preparar para os casos de paciente que necessitam de uma protetização. Então, vários níveis de amputação, o paciente vai poder utilizar uma prótese para repor a função que ele perdeu com a perda do membro. Então, todo esse planejamento, todo esse preparo é importante para aquele paciente que vai se submeter a uma cirurgia de amputação. E quais são os riscos e complicações da cirurgia de amputação? Então, normalmente essa é uma cirurgia que vai bem, se bem planejada, se feita no nível correto, normalmente o paciente tem um baixo índice de complicações, mas elas existem. Então, a primeira, a mais comum, é a dor fantasma. O que é essa dor fantasma, ou sensação do membro fantasma? Muitas vezes o paciente tem amputação do membro, só que por conta dessa inervação, a parte neurológica, o paciente ainda sente a presença do membro mesmo após a cirurgia. Então o organismo demora um pouco para se acostumar, para entender que perdeu o membro. Então não é incomum que a gente tenha um paciente que tem essa sensação de que o membro existe e muitas vezes essa sensação é dolorosa e necessita do uso de algumas classes de medicamentos para controle também. Outra complicação é a deiscência de ferida, que é quando não há uma cicatrização correta e há uma abertura, né, da ferida operatória, mas isso na grande maioria das vezes pode ser tratado de forma conservadora. Infecção também é um risco presente. Então, algumas bactérias que estão na pele do paciente ou no hospital, elas podem penetrar pela ferida operatória e causar alguma infecção. Hematomas também podem ocorrer. A longo prazo, o coto pode não ficar tão regular, então pode ter algumas irregularidades que podem atrapalhar a protetização também. Outras complicações, a necessidade de novas cirurgias, ou para corrigir um neuroma, que é um nervo que fica espessado, às vezes pode causar dor, ou para corrigir essas falhas de cicatrização, ou em alguns casos o paciente precisa subir o nível de amputação, aquele nível que ele fez inicialmente não é o suficiente para tratar a sua doença. E outra complicação é a falta de condições para a protetização. Então isso ocorre principalmente quando os níveis de amputação são chamados muito altos. Então quando a gente fala no membro inferior, mais próximos à região do quadril, e no membro superior, hoje não dispomos de próteses muito eficientes aqui no Brasil, não existe muito acesso às próteses que existem no exterior para a movimentação independente do membro. E quais são as etapas da cirurgia? Então o paciente inicialmente precisa de um planejamento bem feito, o médico precisa indicar de forma correta, ver que o paciente vai se beneficiar do procedimento, que não existe outra alternativa. Depois ele vai ver o melhor nível de amputação. Então você não pode fazer amputação em qualquer nível. Então existem alguns níveis mais favoráveis para cicatrização, para protetização. Então o médico vai fazer a ressecção do membro no nível que ele julgar adequado, vai fazer a reconstrução de partes moles. Muitas vezes o jeito que você insere a musculatura vai facilitar a protetização, vai aumentar a força do coto. Então é muito importante você fazer com uma técnica acurada a cirurgia de amputação. Então depois da cirurgia, normalmente o paciente fica com dreno 1 ou 2 dias, é feito curativo, é feito o controle da dor fantasma. Quando essas situações estiverem controladas, o paciente vai para casa. E como que é a reabilitação do paciente que é submetido a uma amputação? Então, depois de cicatrizado o coto, a cirurgia, o paciente vai iniciar o processo de reabilitação. Então, primeiro é preservar os movimentos, então evitar uma rigidez articular.
fazer o fortalecimento, então prevenir a diminuição de força do membro, a diminuição da musculatura, fazer a modelagem desse coto. Então, ao longo do tempo, no começo da cirurgia, logo após a cirurgia, o coto de amputação fica inchado. Então, são feitos alguns enfaixamentos, modeladores, para tentar fazer o melhor formato para protetização. Quando o paciente já estiver em condições, com um bom arco de movimento, sem dor fantasma importante, quando ele tiver a força adequada, aí é prescrito a prótese. Normalmente um fisiatra que vai acompanhar, que é um médico que cuida da reabilitação desses pacientes, vai avaliar qual o melhor tipo de prótese para esse paciente, qual a mais disponível para ele, para suas funções. Depois é feito o treino da prótese. Então, às vezes o paciente vai usar uma prótese provisória para ir treinando o uso da prótese. Depois ele recebe sua prótese definitiva e vai fazendo esse treinamento também. Depois os objetivos são o retorno às suas atividades diárias, então atividades cotidianas dentro da sua casa. Depois ele deve retornar ao convívio social, voltar a ter atividades sociais, sair, jantar, fazer encontros com outros amigos, fazer eventos em que ele encontre com outras pessoas, e depois a reabilitação para retorno ao trabalho. Então é muito importante também que o paciente não se torne um inválido. Ele é um paciente que tem uma deficiência, mas na grande maioria dos casos ele pode voltar a trabalhar. E a outra coisa importante é manter o acompanhamento, fazer a prevenção, o cuidado da doença que evoluiu com essa amputação e o cuidado da prótese também. E outra pergunta muito importante que o paciente, uma das primeiras que o paciente faz quando é indicado a cirurgia, é se ele vai conseguir usar uma prótese. Então o que é a prótese? A prótese é, na verdade, um substituto desse membro que estará ausente. Então a possibilidade de protetização depende de alguns fatores. Alguns são inerentes ao paciente, então quanto mais jovem, mais fácil dele utilizar uma prótese. Quanto menos doenças associadas ele tiver, mais fácil utilizar também. E outras dependem da sua doença. Então o nível de amputação, então quanto mais alto o nível de amputação, mais difícil dele utilizar uma prótese. Então se ele tiver força, e como foi feita a técnica dessa amputação. Se foi possível a reinserção de grupos musculares, se foi combatido a deformidade. Então existem vários aspectos que normalmente o fisiatra vai avaliar para ver a melhor condição da prótese. Outras perguntas que devem ser respondidas é o que o paciente vai fazer? Ele faz esporte? Ou não, só faz atividades diárias? Foi membro inferior? Foi membro superior? Existe uma preocupação com a estética? Existe uma preocupação com a performance? Então são várias perguntas que devem ser respondidas para decidir se o paciente pode utilizar ou não uma prótese. Importante dizer que hoje, pelo SUS, os pacientes têm um acesso à protetização, principalmente dos membros inferiores. São próteses mais básicas, mas que funcionalmente costumam funcionar muito bem. Já para membros superiores não existe uma solução boa aqui no nosso meio. E se o paciente quiser uma coisa de maior performance, maior conforto, aí ele vai precisar, de maneira particular, tentar adquirir uma prótese em centros especializados. Mas é bom lembrar que as próteses, o custo dessas próteses varia bastante. Elas podem custar poucos R$1.000 até o valor de um carro. Então é importante levar em conta o que o paciente vai necessitar dessa prótese, qual a sua condição financeira e quais os objetivos em relação à possibilidade de usar essa prótese. E qual que é o impacto psicológico aí de uma cirurgia de amputação? Com certeza, ainda no Brasil, ela é considerada um tabu. Em outros países, ela é vista com maior naturalidade. Por exemplo, os Estados Unidos ele vive uma situação de guerra constante. Então é muito comum que alguns soldados que vêm dessa guerra acabam vindo amputados. Isso é uma situação mais comum e corriqueira por lá. Já aqui, que é um país livre disso, e por diferenças culturais também, existe ainda um tabu em relação a isso. Existe muita resistência. Claro que isso é muito difícil para qualquer paciente. Também é muito difícil para a equipe médica indicar esse procedimento, mas devemos considerar como um recomeço, uma nova forma do paciente viver. Ao meu ver, a cirurgia de amputação não deve ser considerada uma falha no tratamento, mas sim uma nova oportunidade do paciente voltar a viver, se livrar daquele membro que era fonte de dor e sofrimento e poder ter uma vida saudável, livre desse peso e com novas possibilidades de sorrir e viver. A verdade é que o momento da indicação da cirurgia é um momento muito traumático, mas existem estudos e por experiência própria,
A grande maioria dos pacientes, quando sofre a cirurgia de amputação, quando ela é bem indicada, a grande maioria sente que se beneficiou do procedimento e quase nenhum paciente se arrepende disso. Eu acho que eu não recordo de algum paciente que fala que está arrependido da cirurgia de amputação. Na verdade, ele tem mais medo do desconhecido, de como que vai ser a reação das pessoas, a sua inclusão social, mas com muita força de vontade, com muita reabilitação, eles voltam a fazer as suas atividades e muitas vezes o paciente se pergunta por que ele não fez essa cirurgia antes. E a pergunta do dia é: você conhece alguém, algum familiar ou tem algum conhecido que já passou por essa cirurgia de amputação? Como que é a vida dele agora? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aproveitado as informações, espero poder ter sido claro. Caso tenha restado alguma dúvida, falem nos comentários, deem sugestões de novos vídeos. Caso vocês tenham interesse por esse e outros temas das minhas especialidades, assinem o canal, deem um like no vídeo, cliquem aqui no sininho das notificações, que é onde vocês vão ser avisados dos novos vídeos, ok? Então um abraço para todos, paz e saúde para vocês e até a próxima.